Os números primos. Um número natural é um número primo quando ele tem exatamente dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Em outras palavras, é um número maior que 1, que não é divisível por nenhum outro número maior que 1 e menor que ele mesmo. Os números primos têm uma longa história. Pitágoras, em 570 a.C., entendeu seu conceito e era interessado nas suas propriedades místicas. Euclides, 300 a.C., provou que eles são infinitos e formulou o teorema fundamental da aritmética. As provas desses dois teoremas são joias da matemática e contêm sutilezas que, embora singelas, requerem esforço e persistência para seu entendimento. Então vou deixá-las registradas sem narração para que você possa parar o vídeo e procurar compreendê-las. Ademais, elas podem ser encontradas facilmente na web, talvez com explicações melhores que as minhas. O teorema fundamental da aritmética nos diz que todo número natural maior que 1 pode ser expresso por um único produto de números primos. Nessa definição, a palavra importante é único. Por exemplo, 1368 igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7 vezes 11. Primeiro veja que podemos dividir os números naturais em dois grandes grupos, os compostos e os primos. Por exemplo, 6 igual a 3 vezes 2 é um número composto em que 2 e 3 são fatores, ou divisores, de 6. Entretanto, nem todos os números têm fatores, além de si próprio e de 1. Esses são os números primos. O teorema fundamental da aritmética nos diz que todo número natural maior que 1 pode ser expresso por um único produto de números primos. E o teorema dos infinitos números primos nos diz simplesmente que existem infinitos números primos. Na busca de leis que governassem a distribuição dos números primos, o passo decisivo foi dado quando os matemáticos desistiram de procurar uma fórmula para gerar todos os números primos ou que fornecesse a quantidade de números primos contidas nos n primeiros inteiros e partissem à procura da distribuição média de números primos entre os inteiros. Se chamarmos π de n a quantidade de números primos até o valor n, obtemos a seguinte distribuição. A coluna π de n dividido por n pode ser interpretada como a probabilidade que um inteiro selecionado aleatoriamente até o valor de n tem de ser primo. A distribuição dos primos entre os inteiros é extremamente irregular, mas quando olhamos para a densidade dos números primos, dada pela razão π de n dividido por n, a irregularidade parece dar lugar a certa regularidade. Essa regularidade é visualizada quando verificamos que π de n dividido por n é igual a 1 sobre o logaritmo de n, no qual ln de n é o logaritmo natural de n, como vemos nessa tabela. O valor da coluna 1 dividido pela coluna 2 é π de n sobre n dividido por 1 sobre o logaritmo de n. Esse valor tende a 1 quando n tende para o infinito. Nessas condições, π de n é igual a n dividido pelo logaritmo de n. Essa conclusão é conhecida como o teorema dos números primos. Saber que a densidade dos números primos π de n sobre n pode ser descrita por uma função logarítmica é uma notável descoberta, pois nada leva a crer intuitivamente que as duas coisas estejam ligadas. Essas observações foram feitas por Gauss, mas a prova desse teorema não estava ao alcance da matemática naqueles tempos. Essa demonstração mostra a distribuição dos números primos até os primeiros 1100 inteiros positivos. A matriz da esquerda é composta por células que representam cada uma um número inteiro positivo desde 1, contando da esquerda para a direita de cima para baixo. Células pretas representam números primos. Note certa regularidade nos padrões. O gráfico ao lado mostra a distribuição cumulativa dos números primos e sua aproximação pela fórmula π de n igual a 1 sobre log de n, derivada no teorema dos números primos.
Como então identificar se um número n é primo? Infelizmente, não há na matemática uma fórmula para isso. Temos que usar o método exaustivo de dividir n por todos os números menores que n e verificar que ele somente é divisível por 1 e por si próprio. Entretanto, sempre há maneiras de excluir previamente uma quantidade considerável de candidatos. Por exemplo, queremos saber se 3.137 é primo. 56 ao quadrado é igual a 3.136, então 3.137 só pode ser divisível por números menores que 56. 3.137 é ímpar, então 2 não é um fator. A soma dos dígitos é 14, portanto não é divisível por 3. E assim sucessivamente vamos eliminando alguns divisores. Agora no final pega a sua calculadora e veja se 3.137 é divisível por 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 e 53. Se nenhum deles dividir 3.137, então 3.137 é primo. Mas existem alguns problemas até hoje não resolvidos com os números primos. Por exemplo, a conjectura de Goldbach. Em uma carta para Euler em 1742, Goldbach conjecturou que todo inteiro par maior que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos. Por exemplo, 8 igual a 3 mais 5, 18 igual a 11 mais 7, etc. Exceção a essa regra não é conhecida, assim como qualquer prova. Goldbach também conjecturou que qualquer número primo acima de 6 pode ser escrito como a soma de três números primos. Por exemplo, 11 igual a 3 mais 3 mais 5. Uma das dificuldades para obter provas para essas conjecturas é que os números primos são definidos em termos de multiplicação, enquanto as conjecturas procuram definir números primos como adições. Mas em 1937, Vinogradov provou que todo número ímpar suficientemente grande pode ser expresso como a soma de três números primos. Os números primos gêmeos. Na tabela listamos os primeiros 45 números primos. Aparecem muitos pares, como 3, 5, 7, 11, 149, 151 e ainda um número enorme como esse. Esses pares de números são chamados primos gêmeos. Considerando que se provou que o número de primos é infinito, você poderia perguntar: será o número de primos gêmeos também infinito? A resposta parece tender para sim, mas ao contrário da prova apresentada por Euclides para a infinidade de primos, nesse caso até hoje não há prova. Pode ser que alguém descubra que existe um par de primos gêmeos de valores máximos. A teoria dos números primos, desde Euclides, é exemplo da matemática pura, isto é, praticamente sem aplicações diretas no mundo concreto. Mas isso mudou nos anos 60 com a transmissão digital de dados. Os números primos têm hoje fundamental importância nos campos de processamento digital de sinais e, em especial, na criptografia. A habilidade de descobrir grandes números primos permitiu o desenvolvimento de sistemas para garantir a segurança na transmissão de dados, ao que se chama de criptografia, isso é, a técnica de codificação e decodificação de mensagens que circulam nas redes de computadores como a internet. Suponha que eu lhe peça para multiplicar dois números, 18 vezes 8, por exemplo. O cálculo de 144 é imediato. Agora, se eu lhe der o número 144, você vai ter que fatorá-lo de 8 maneiras distintas para descobrir os números 8 e 18. Ou seja, a multiplicação é imediata, mas a fatoração leva mais tempo. O mesmo raciocínio vale para as operações de exponenciação e logarítmico, pois 3 à quinta igual a 243 é rápido de calcular, mas se eu lhe der 243 igual a x elevado a n, será necessário os logaritmos para descobrir x e n. Fatorar números grandes, mesmo em potentes computadores, é inviável devido ao tempo de processamento e não a uma dificuldade matemática. Um tipo de criptografia chamada de criptografia com chave pública usa duas chaves relacionadas matematicamente, tal que o conhecimento de uma delas não implica no conhecimento da outra. Esse modelo permite uma comunicação segura de duas pessoas em um canal de comunicação não necessariamente seguro, sem requerer que qualquer chave decodificadora seja transmitida.
O truque é justamente o fato de que a chave de codificação, a chave privada, só pode ser obtida a partir da chave de codificação, chave pública, como, por exemplo, obter o número de 150 algarismos a partir de dois números primos de 75 algarismos. Na figura, quando Bob manda uma mensagem para Alice, ele codifica a mensagem usando a chave pública de Alice, um número de 150 algarismos, por exemplo. Alice então recebe a mensagem codificada e a decodifica usando a chave privada de Bob, os fatores primos do número de 150 algarismos. Para um computador é tarefa fácil descobrir se o número de 150 algarismos é primo, porém praticamente impossível descobrir se este número é, por exemplo, composto por dois números primos, ou fatorá-lo em números primos. Uma outra aplicação bastante interessante dos números primos é na produção de engrenagens de redução, onde o número de dentes de cada engrenagem, sendo primo, fará com que os mesmos dentes venham se engrenar somente após longos intervalos, limitando assim o atrito localizado e reduzindo o desgaste e o ruído causado pelo atrito. Para ver isso, considere dois pares de engrenagens. O par A tem 3 e 5 dentes, respectivamente. O par B tem 3 e 6 dentes. A tabela mostra que no par A, os mesmos dentes das engrenagens se encontram com menor frequência que no par B. Muita gente pergunta por que o número 1 não é um número primo. A confusão começa com a definição de primo. O número primo é um número inteiro positivo que só é divisível por 1 e ele mesmo. O número 1 é divisível por 1 e é divisível por si mesmo, mas ele mesmo e 1 não são dois fatores distintos. Você pode considerar que um número primo tem exatamente dois fatores distintos, 1 e ele mesmo, ou que um primo é um número inteiro maior que 1 que só é divisível por 1 e por si mesmo. Uma boa razão para 1 não ser considerado primo é o teorema fundamental da aritmética, que afirma que todo número pode ser escrito como um produto de primos exatamente de uma maneira. Se 1 fosse primo, perderíamos essa singularidade. Nesse caso, poderíamos escrever 2 dessas formas. A procura de uma fórmula, números de Fermat e de Mersenne. Os números de Fermat são do tipo f igual a 2 elevado a 2 elevado a m mais 1, onde m é 0, 1, 2, etc. Por exemplo, f0 é 2 elevado a 2 elevado a 0 mais 1 é igual a 3. f1 é 2 elevado a 2 elevado a 1 mais 1 igual a 5, e assim por diante. A esperança de Fermat era de ter obtido uma fórmula que gerasse somente números primos. Porém, em 1732, Euler descobriu que f5 é divisível por 641. Posteriormente, verificou-se que f6 até f21 são números compostos, sendo que atualmente se acredita que todos os números maiores que f4 são compostos. Por outro lado, sabe-se hoje que todos os números da forma f igual a 2 elevado a m mais 1, onde m não é uma potência de 2, são compostos. Continuando na busca de uma fórmula para gerar números primos, por volta de 1644, Mersenne apresentou a fórmula m igual a 2 elevado a p menos 1, onde p é primo. Mersenne era de opinião que estes números seriam primos para os seguintes valores de p, 2, 3, 5, 7 e etc., até 257. E números compostos para qualquer outro p menor que 257. Como Mersenne chegou a esta conclusão não é sabido. Você poderá verificar que é impraticável calcular, por exemplo, 2 elevado a 127 menos 1 sem um computador. No século XX, verificou-se que M67 e M257 são números compostos e que M61, M89 e M187 são números primos. O fato notável é que se P não for primo, M será sempre um número composto.
Em 2012, conheciam-se 48 números de Mersenne. Em outubro de 2020, 51 primos de Mersenne já eram conhecidos. O maior número primo conhecido, 2 elevado a esta potência menos 1, curiosamente é um primo de Mersenne. Nessa tabela, os primeiros 64 expoentes principais, com aqueles correspondentes a números primos de Mersenne, sombreados em ciano e em negrito, e aqueles considerados por Mersenne em vermelho e em negrito. Números perfeitos. Um inteiro que é igual à soma de todos os seus divisores, exceto o próprio número, é chamado número perfeito. Por exemplo, 28 é um número perfeito, pois 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14 é igual a 28. Já 24 não é um número perfeito, pois 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 3 mais 6 mais 12 é igual a 36. Números perfeitos e números de Mersenne combinados fornecem uma relação surpreendente. Seja n um número natural e seja p igual a 2n menos 1 vezes 2n menos 1. Então p é um número perfeito se e somente se 2n, 2 elevado a n menos 1 for primo. Vemos nos exemplos que quando n igual a 2, 3, 5 e 7, resultam valores de 2 elevado a n menos 1 primos, 3, 7, 31, 127 respectivamente. Nesses casos, o produto 2 elevado a n menos 1 vezes 2 elevado a n menos 1 resulta em um número perfeito, como vemos somando os divisores de p de cada linha. Assim temos P2 é igual a 2 elevado a 1 vezes 2 elevado ao quadrado menos 1, que é igual a 6. P3, 2 elevado ao quadrado vezes 2 ao cubo menos 1, que é igual a 28. E assim por diante. Note que isso não foi uma prova. Números amigáveis. Números amigáveis são dois números onde cada um deles é a soma de seus divisores próprios. Por exemplo, o par 220 e 284, os divisores próprios de 220 são 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110, cuja soma é 284. E os divisores próprios de 284 são 1, 2, 4, 71 e 142, cuja soma é 220. Em 1636, Fermat descobriu também o par 17.296 e 18.416. Em 1638, Descartes descobriu o par 9.363.584 e 9.437.56. Em 1750, Euler descobriu mais 27 números amigáveis que se juntaram aos 3 já conhecidos por Fermat. Mais tarde, o número aumentou para 60 e atualmente se conhecem cerca de 1.000 números amigáveis. Agora não me pergunte como esses grandes mestres conseguiram descobrir esses números sem o uso de uma calculadora.